nas paredes, no teto, mentalizando aquela proteção ao redor da nossa casa, através de um cordão fluídico. Vamos mentalizando cada cômodo da nossa casa sendo envolvido dessas boas energias e que o nosso lar possa, assim, ser o reduto de paz, de proteção, de equilíbrio que nós estamos precisando. Vamos colocando uma cortina fluídica na porta de entrada, que impeça a entrada de energias malsãs, de energias diferentes da energia da nossa casa, do nosso lar. E assim, então, neles que estamos pedindo ao nosso Jesus licença para iniciarmos o nosso Evangelho mais uma vez. Então, na prece inicial, nós dizemos assim: amado Jesus, que o teu olhar de ternura e compaixão envolva hoje o nosso coração, que as tuas palavras de sabedoria e luz se façam ouvir em nossa consciência. Fortalece-nos a fé nos momentos de incerteza, renova-nos as forças quando o cansaço nos visitar, purifica-nos os pensamentos para que vejamos a verdade do caminho que devemos trilhar. Ajuda-nos a compreender os propósitos maiores da nossa existência e a aceitar com serenidade os desafios que fazem parte do nosso crescimento espiritual. Que saibamos reconhecer os pequenos e grandes milagres que o universo coloca em nosso caminho e que, guiados por tua presença amiga, Senhor, possamos cumprir com amor e coragem a missão que nos foi confiada nesta vida. Aos benfeitores que nos assistem através de ti, a nossa eterna gratidão. Assim seja. Graças a Deus. Então, nós separamos aqui o capítulo 5 de Mateus, o capítulo 8 de Lucas e a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, para que a gente possa refletir nesta noite. Então, ele diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. E aqui a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 20. E ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele fala sobre sacrifício,
Na verdade, Paulo está dizendo que nós precisamos ser um exemplo vivo, né? Nós precisamos ser um exemplo para todos, como cristãos. Continuamos. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo. Desculpa. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que o exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante os homens, possível, quanto depender de vós. Só um minutinho. Tem alguém querendo entrar? É a Mi. Bem-vinda, Mi. Oi, desculpa o atraso. Então, aqui no versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 20. Muito bonita essa passagem, né, essa carta de Paulo aos Romanos. Na verdade, o que ele traz para a gente é para que nós possamos ser exemplos vivos do Cristo, nós possamos ser cristãos verdadeiros. E ele fala aqui, né, que toda vez que nós pensarmos, né, como retribuir alguma ofensa, né, alguma maldade, que a gente sempre retribua com o bem, né, que nunca a gente retribua com o mal, que a gente sempre faça o melhor pelos outros, que a gente sempre procure fazer o nosso melhor em tudo. E aqui,
Nós temos mais uma partezinha aqui para que a gente possa refletir a respeito essas passagens. Na verdade, uma complementa a outra, né? E aí, o que nós podemos tirar de lição sobre esse tema, vós sois a luz do mundo, né? Essa passagem, ela se dá quando Jesus está fazendo o Sermão do Monte, e ele nos revela, né, uma verdade transformadora. Na verdade, o que ele prega naquele momento é algo novo para todo aquele povo, né, para todos aqueles que estavam ouvindo. Quando ele diz vós sois a luz do mundo, né, ele não estava falando com os fariseus, ele não estava dizendo algo que fosse específico para uma pessoa só ou para algum grupo, mas ele dizia para todos nós, né, que desejamos viver no reino de Deus em nosso coração e refletir a luz no mundo. Por que essa passagem, na verdade, ela faz alguma referência com os fariseus, né? Porque os fariseus, eles achavam que eles já estavam no reino de Deus, eles já estavam prontos para aquilo, né? E as outras pessoas, né? Como Jesus fala, né? Os sãos não têm necessidade de médico. As palavras que ele dizia naquele momento do Sermão do Monte eram justamente para as pessoas que se consideravam doentes do corpo, da alma, de alguma forma, eram aqueles que queriam ouvir aquela passagem, né? Então ele diz assim, fomos criados, né, à imagem e semelhança do Criador. E tudo isso para que nós possamos desenvolver as virtudes divinas e nós possamos brilhar. E brilhar de que forma, né? Com os nossos dons, com o que há, como disse Paulo, o que há de melhor no nosso coração e no nosso espírito. Essa luz, ela não se revela por acaso. É preciso construir a nossa fortaleza interior. Então, essa fortaleza, na verdade, é o que nos impede de vivermos no meio da tormenta, quando tudo está naquele turbilhão, naquela tempestade, né? É aquilo que nos protege das tribulações que o mundo oferece, né? Então, a partir do momento que a gente aprende a separar isso, nos preservar, construindo essa fortaleza interior, nada do que vem de fora nos abala mais, porque nós temos a certeza de que nós caminhamos, né, através dos exemplos e através do mesmo caminho de Cristo. É sobre não permitir que nada nem ninguém abale as nossas estruturas. Deus não nos pede que sejamos fortes antes de começar. Por que isso? Porque ele sabe que nós estamos a caminho, nós estamos em construção, né? E tudo exige esforço. Então, da mesma forma que nós não cobramos de um bebê, de uma criança, algo que ele não possa oferecer, porque ele não está pronto, é um ser em construção, nós também estamos em construção como espíritos. Ele nos convida a começar, e é caminhando com Cristo que nós nos tornamos mais fortes. Por quê? Porque Cristo é a nossa base, Ele é o nosso exemplo, e Ele já nos mostrou o caminho. Então, caminhando com Ele, nós estamos mais seguros, nós estamos mais firmes no nosso propósito. A fortaleza exterior, ela não nasce, a fortaleza interior não nasce pronta, ela é construída através dos exercícios de amor, de fé e caridade ensinados pelo Cristo. Aprendemos a fazer o nosso íntimo uma morada de paz e a espalhar as sementes do bem pelo mundo. Então, nós possamos lembrar disso, né? Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, o mundo parece que está tão conturbado, as coisas estão tão descontroladas, as pessoas parecem que estão meio perdidas. Todos os dias a gente abre a internet, às vezes tem um monte de notícias ao mesmo tempo, bombardeando a gente, né? Então, assim, com todos os problemas do mundo, parece que todos os problemas eles estão reunidos num lugar só, né?
mas que a gente possa, na verdade, nos proteger dessas interferências de fora, que nós possamos estar prontos para poder auxiliar da melhor forma possível, mas que a gente também possa aprender a se preservar, né, disso tudo que acontece do lado de fora, para que a gente também possa se beneficiar esse caminho do Cristo, né? Desse amor que ele tem para nos oferecer, né? Que a gente não se esqueça disso e consiga trilhar nossa caminhada aí com coragem, com disposição e com fé. E é isso. Graças a Deus. Se vocês quiserem comentar também, por favor, fiquem à vontade. Não? Então vamos seguindo. Obrigada, gente. Graças a Deus. Vamos então às nossas vibrações. Lembrando que vibrar é nós doarmos o melhor que há de nós em nosso coração. Vamos mentalizando visualizando esse lugar, essa nascente aqui, né? Esse riacho lindo aqui correndo, essa manhã ensolarada. Então, vamos interiorizando, né, esses bons sentimentos, essas boas vibrações conosco também. Em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, abramos o nosso coração em vibrações de amor, de paz e de reconforto. Vibremos pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos animaizinhos de estimação. Vibremos pelas nossas irmãs, pelas nossas amigas que não puderam participar do Evangelho nesta noite, e também por seus lares, por suas famílias, por aqueles irmãos que necessitarem, que estiverem próximos a elas. Vibremos também pelos amigos, pelos familiares, cujos nomes encontram-se no nosso caderno de vibração, pedindo à equipe amorosa que possa assisti-los em suas necessidades. Vibremos pelos nossos amigos, vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho que compartilham a caminhada conosco, que nos nutrem, que nos envolvem com seu afeto. Vibremos também pelos nossos irmãos que necessitem das nossas vibrações. Nós rogamos que a espiritualidade amiga possa levar onde houver necessidade. E pedimos, Senhor, licença para vibrarmos por nós mesmos. Agradecemos a Ti, Jesus querido, por nos sustentar até aqui, que a Tua grandeza resplandeça sobre nós hoje e sempre. E assim seja, graças a Deus. E vamos então, encerrando o nosso evangelho desta noite com a prece do Pai Nosso, aquela oração que aconchega o nosso coração, nosso espírito, que nos aproxima de Jesus, que nos aproxima de Deus. Então, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E aqui então, vamos, agradecidos que estamos, obrigada pela participação de vocês. E aqui nós temos aqui uma passagem de Lucas que complementa nosso estudo dessa noite. E ele fala assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Uma boa semana para você, para sua família. Obrigada pela companhia. Nosso próximo encontro, gente. Obrigado, Bia. Obrigada. Boa noite a todos. Gente. Obrigada, viu? Boa noite para todos. Vocês todos. Beijos. Obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.